Ah, ah, Louco, insano, velho. É, né? Gente, pô, a galera falou, a letra E, né? A equivalente à letra E, a última, né? Pode ser, né? Pode ser, né? pode ser. Pode ser essa, né? Detalhização do poder de barganha e tal. Né? Crescente competição internacional. Maior facilidade do trabalhador de transitar entre os postos, né? Encontrar meios de realizar. Isso ser é. Pode ser, gente. Essa, né? Quem foi que respondeu ali? Não sei. Luana. O senhor já olhou, deu uma Laís. olhada aí nas pessoas que já responderam e deu norte para nós? Tô dando norte, você tem que captar as mensagens, viu, Geber? Capte as mensagens. Não é porque isso não ocorre, né? Nem no Fordismo, nem no Totismo, nem em nenhum tipo de racionalização do trabalho, mas não é no capitalismo de os trabalhadores se realizarem, né? Novamente digo, dentro dessa perspectiva que a gente está traçando, né? Tá certo? Você não pode pegar outros teóricos que dizem outras coisas, trazer esses teóricos para cá e tentar responder. Né? Aí vai dar difícil para vocês, tá certo? É uma perspectiva crítica. Aí quando se tiver alguma coisa, eu vou falar, olha, com relação a determinado autor, tal. Aí vocês Ô, veem, mas via de regra é essa parte, viu? Viu, Luana? professor, não, só Oi. explica o que é poder de barganha é o quê? Poder de negociação, né? Ah, tá. De barganhar, de exigir alguma coisa, de direito, etc. Você aumenta o poder de Ah, barganha, você então pode ser essa também, porque o você acha trabalhador que não pode tem ser essa? poder. Mas ele está falando, você acha? Eu É o quê? acho. Mas o que é que Ah, a ah, alternativa? A deterioração do poder. O que é deterioração? Sim, o que é? Uma perda. Como se estivesse falando a perda do poder de barganha dos trabalhadores. Deterioração, um apodrecimento, uma perda de poder de negociação. A deterioração do poder de o barganha. Fordismo, isso? A perda do poder de barganha. Ele está falando de um momento de transição, Da crise, né? a crise. Não está falando do auge. Está falando do momento em que ele está decaindo. Mas eu já não vejo por essa forma, pelo que eu estava lendo também. Porque, Ah, tipo, pelo tipo, o que eu analisei, o que eu vi pelos vídeos, pelos artigos que eu estava vendo sobre a questão do Fordismo e da crise também, vi também desde lá de trás até essa época que o senhor falou aí, que citou, né? Aí eles vá. citam o fato de vamos dizer assim, da questão do Fordismo, acabava que o quê? Eles produziam demais, acabava que tem Esqueça isso. Esqueça isso. a questão do acúmulo e tal, e Cite. Não, vá. O enunciado pergunta o quê? sim, questão salarial. Sim, se foque na questão salarial. Senão Hum. você vai se atrapalhar. Mas Você tá depois falando dessa aqui. crise, uma coisa foi levando a outra, não, professor? Não, vai, Geberton, mas para você não se atrapalhar. Você pode fazer, por exemplo, quando você pega uma questão de português, né? Você vai Hum. pegar uma questão, vai a outra questão, sei lá, gramatical, vai levar a questão sintática, etc. Mas você vai focar no que o enunciado está lhe dirigindo. Sacou? Se está pedindo sintaxe, você vai esquecer lá que aquele O é artigo. Você vai ver qual é a função sintática daquele artigo dentro daquela oração, etc. Então você vai tentar esquecer para você responder. A mesma coisa, esqueça aqueles outros pontos. O que é que o enunciado quer saber? O enunciado quer saber que houve uma crise no modelo fordista que teve como consequência uma debilitação, uma perda de força nas questões salariais. Sucintamente, os salários diminuíram. Você quer saber isso? Em determinado momento, os níveis salariais dos trabalhadores em média
naqueles países lá que a gente estudou, né, que foram poucos, entraram em crise e houve um processo de deteriorização do salário, ou seja, do poder de compra, etc. O que explica isso? O que explica isso? Você está falando o fim do crescimento das economias centrais? Ou o que explica isso na pergunta da questão, olha, está dizendo que fato não tem relação com esse processo de crise. Fim do crescimento, você acha que é, Geber? Não tem relação? Pressão das grandes empresas para recuperar suas posições, pressão das grandes empresas para recuperar suas taxas de lucro, crescente competição internacional, olha, quanto mais a competição, não lembre-se que é nesse momento que... Nesse momento não, né? Começa, né? Acho que... Agora, depois de ler, só teve mais certeza. Crescente competição internacional, crescente competição por força de trabalho, dos trabalhadores. Tá? Deteriorização, está discutindo. Maior facilidade... Em questão, vamos dizer assim, já a última da sua deixa, né? Né? Então tá perguntando isso, entendeu, Gerberto? Você tem qual que não tem relação com esse decréscimo? O que é que não tem relação? Aí você vai lá analisando. Será que o fim do crescimento não tem relação? Será que a deteriorização da poder de barganha não tem relação? Aí você vai analisando nesse sentido, né? Essa daqui é fácil demais, gente. Alguém errou aqui? Olha aí. Hein? Preciso falar alguma coisa? Essa daqui é fácil, né, gente? Ocorridas no regime de acumulação capitalista a partir da década de 70, apontam que, ao invés da rigidez da relação salarial fordista, parece instaurar-se um novo tipo salarial, uma nova relação salarial do tipo adequada à necessidade de novo regime de acumulação. Assinala a alternativa que complementa corretamente a lacuna. Não errem. Pelo amor de Deus, por favor. Por que vocês vão errar essa? Né? Eu vou dar uma dica, que se vocês errarem, eu vou ter que pagar uma penitência aqui em Salvador. Vou ter que ir até a igreja do Bonfim a pé. O antônimo de rigidez. Está escrito qual é o antônimo de rigidez. Entendeu? O que não é rígido é o quê? Pronto. Olha, eu respondi essa, né? Mas essa de lacuna é muito fácil, viu? Não é, hein? Por favor. O modelo de regulação fordista keynesiano que vigorou nos países capitalistas, antes pós-guerra, meados da década de 70, tinha como um de seus pilares. Diga aí, gente, qual a dúvida que vocês têm? Não vou ficar respondendo, não. Qual a dúvida que vocês têm? Hein? Eu não fiquei assim, nesse sentido assim, não. Naquele trecho, deixa eu ver, eu vou até olhar para ter certeza se eu fiz isso ou não. Ai, meu Deus. A de hoje vai falar sobre globalização, né, professor? Mas a gente já está falando globalização há um tempinho, viu, gente? A gente vai falar especificamente. Só mais direto, né? Exato. Eu não postei o livro de Ricardo Antunes, não? Apostei na parte da primeira avaliação, gente. Não postei? Fiz isso? Vamos ver? Postou o quê, professor? Não postei, não. Eu vou postar um livro de Ricardo Antunes que vai ajudar. Tem um artigo aqui. Não é um livro mesmo. Globalização como processo civilizatório humano genérico. Não é isso, não. É outra coisa. Isso daqui é fácil. Né? Fácil. Qual o período histórico que ocorre o surgimento, né? do toyotismo? Né? É um processo, um momento histórico que ficou conhecido como terceira revolução tecnológica, né? Da informática, da alta tecnologia, tal.
Ele está perguntando quais dessas características não fazem parte do modelo de regulação fordista keynesiano. Tá? Entenderam? O modelo de regulação que vigora nos países capitalistas avançados tinha como um de seus pilares. Ah, ele quer saber qual dos seus pilares. Essa é mais fácil ainda. Eu estava imaginando que ele queria saber aqui, não é. Essa tá mais fácil ainda, né, gente? Que a gente falou lá, toyotismo, ou fordismo, né? Como é a produção do fordismo, né? Como é a produção do toyotismo, né? Aquelas diferenças da produção que nós analisamos. Eu não postei o livro, mas eu acho que eu postei os slides. No slide sobre terrorismo fordismo, você vai ver explicitamente a resposta dessa aí. É só vocês olharem no slide, vocês vão ver. Fácil, fácil. Bem fácil essa. Né? Tá na cara, né, gente? Tá na cara ou não tá? Hein, gente? Vocês ficam calando, meu Deus. A crise experimentada pelo capital, bem como suas respostas, das quais o neoliberalismo, reestruturação produtiva, da era da acumulação flexível, flexíveis são expressões, desculpem, são expressão, tem acarretado, entre outras tantas consequências, profundas mutações no interior do mundo do trabalho. Esse enunciado responde a outra questão. Corresponde a uma das inúmeras transformações no mundo do trabalho ocorridas no Brasil antes da última década. Na redução do trabalho morto, computação do trabalho vivo, como a situação tecnológico. Aumento do número de trabalhadores na fábrica de mais unidade produtiva devido ao processo de gerenciamento. Em virtude da crise estrutural do padrão de produção anterior dada pelo sistema fordista terrorista, buscou-se a alteração dos processos produtivos com o fim de repor os patamares de acumulação até então experimentados. Há uma significativa homogeneização do trabalho, seja pela incorporação do enorme contingente de mulheres, seja pelo crescimento do setor de produtos, de serviços. Surgimento de nova modalidade de trabalho, contribui para identificar lutas. Aquele negócio que eu lhe falei cabe mesmo aí, né, professor? Uhum. Ele quer saber o quê? As inúmeras transformações do mundo do trabalho no outro país na última década. Que você responda quais são essas transformações, né? Redução expressiva do trabalho morto, não. Falso, né? Eu não posso responder não, gente. Ó. Mas não é redução expressiva, não. É um aumento do trabalho morto. O trabalho morto está ligado à produção de mercadoria via inovações tecnológicas, né? É isso? É isso, né? Pô, como é que eu vou explicar essa questão aqui sem responder essa questão para vocês? Se eu for falar que eu vou responder. Praticamente é aquele negócio que eu estava falando com o senhor, praticamente eu acho que se encaixa nesse quesito aí, pode não se encaixar na lá de cima, mas aí sim. Gente, falem aí qual é a dúvida que vocês têm, é melhor vocês falarem isso. Né? Não esperem. Ai, vamos falar de globalização, que é o melhor que a gente faz. Diga aí, vocês não falam. Essa daqui tem que explicar para você. Houve um aumento na intensificação das lutas das organizações de trabalhadores? Será que houve isso? Houve um aumento na... Se foi incorporado no contingente de mulheres, aumentou a homogeneização? Meu nome é Miguel. Em virtude da crise estrutural do padrão. Eu expliquei aquelas questões. Qual que significa essas mudanças? Significa a tentativa de recuperar os padrões de acumulação de capital, né? É o objetivo dessas. Todas essas transformações que nós estamos analisando, né? Que nós analisamos, significa que eles estão tentando manter um padrão
razoável que eles acham razoável, né, de lucro. Aí parem, analisem. Mas eu digo, e vê se tem um slide, acho que eu botei um slide sobre essa questão, né, sobre esse assunto. Aí vocês olham lá e veem que tem um que tem uma resposta direta também. Viu, gente? Combinado? Vocês ficam calados que vocês querem que eu responda, mas não vou responder não, viu? Nós estávamos falando sobre... A última aula foi sobre o quê? Alguém lembra? Não lembro, não. Mas vamos lá, a gente pegou o bojo de falar de globalização, né? O que é globalização? 1, 2, 3, falem aí, vá. Pelo artigo que eu vi, que o senhor mandou também, globalização, em síntese, é a mundialização do capital. O que é mundialização do capital? A gente faz uma contextualização totalmente diferente, toda emaranhada, né? Porque quando a gente vai falar sobre os aspectos de globalização... Você respondeu. Eu perguntei isso, você respondeu. Mundialização do capital, se eu quiser, a gente se afunda, mano. Processo de dominação do capital financeiro, né? Como o Chesney fala do capital financeiro, sobre as outras frações de classe do capital, ou como capital produtivo, etc., né? Como capital produtivo, não. Em relação ao capital produtivo, né? E o capital financeiro ele toma a dianteira no processo de valorização do capital, né? E para que isso ocorra, ele muda algumas determinações do próprio desenvolvimento do capitalismo. Então, é a famosa distinção, né? Que você não precisa bem complicado falar isso, né? Mas para vocês entenderem. Jeber, desliga aí que tá fazendo zoada seu microfone. Eita, desculpa. Você tá na rua, hein? Não, é que o meu cunhado chegou aqui agora, aí eu esqueci de desligar aqui. Eu tô lendo aqui o artigo também. Porque o capital nós discutimos tudo, né? Daquele sistema econômico, que a produção é toda voltada para a venda no mercado, etc. Significa o quê, né? Significa simplesmente que eles têm determinada quantidade de dinheiro, de capital, né? Ele investe na compra de força de trabalho, de maquinário, aí produzem alguma coisa, aí no final daquele processo ele vai ter uma diferença. Qual é essa diferença? Geralmente a mais-valia é o lucro, né? Mais-valia não é lucro, certo? Mais-valia é um conceito, lucro é outro, né? Que mais-valia, vamos dizer assim, mais-valia é uma quantidade de dinheiro maior, uma expressão monetária maior, né? Porque ela pode ser reinvestida na produção, etc, etc. E lucro é que realmente vai para o bolso dos donos das empresas, né? Dos acionistas, etc, né? De quem está investindo lá em fundo de pensão e tal, né? Só que o capital financeiro, ele não é que ele não precise do capital produtivo. Pense nas indústrias, para ficar mais... Como o capital é basicamente indústria, né? Surge com a indústria, né? Então, visualiza a indústria, né? Capital produtivo porque está produzindo mercadoria, está produzindo valor, riqueza social, né? E capital financeiro, pense nos fundos de investimento, etc., não necessariamente produzem, né? Porque o processo de especulação financeira, né, é um processo que você investe em algum papel, tal, e em determinado momento você vende o papel que você comprou. Por exemplo, você comprou R$100, né? Da ação da empresa X, e um ano depois, essa ação da empresa X está valendo 150. Aí você teve lucro de 50, ou 125, lucro de 25, né? Ou chegou lá com um ano valendo 75, você tendo prejuízo, etc, né? Mas a lógica é que esse dinheiro que você investiu, não necessariamente ele passou pela esfera produtiva, né?
Ele foi um dinheiro que começou com X, você tinha X, no final do momento você teve X linha. Né? Esse processo, bem simplificado como todo, que toma a dianteira do capital. Aí você tem os grandes brancos, que são a fração da burguesia mais importante, que tem mais poder de barganha, no sentido de determinar os interesses dela perante todo o conjunto da classe burguesa. Então, a mundialização do capital surge nesse processo e tem como dianteira as grandes instituições financeiras mundiais. Né? Então, o que é que ele está falando? Que a globalização é um processo de... O quê? Globalização é simplesmente o quê? Uma necessidade econômica do capital, um processo de dominação econômica, cultural, política e social. Não é outra coisa. Né? Então, ele está falando isso, né? Que a globalização é um processo que surge enquanto uma necessidade do próprio desenvolvimento do modo de produção capitalista. Por que? Você vai perguntar por que aconteceu. Porque justamente, quando você fala no artigo, em outros artigos, né, dizem que a partir, não sei se há algum consenso, que a partir da década de 1980 começa. Assim, só tem 20 pessoas aqui, 1980, não sei nem... Alguém aí já tinha nascido na década de 1980? Eu não sei, né? Porque foi naquele período que começa a se desenvolver, se universalizar, os avanços tecnológicos, que são imprescindíveis para esse processo de globalização, ou mundialização do capital. Né? Seria possível a globalização sem a internet? Sem os computadores? Sem os celulares? Bem, você acha que seria possível? Sem o desenvolvimento dos grandes meios de comunicação, sem dos grandes meios de transporte, né? Os meios de transporte, em que sentido, né? Pode pegar um trem, né? Você viaja a União Europeia toda por trem, né? Aqui que esse é absurdo. Você viaja no Japão, você conhece o Japão de norte a sul, pegando aqueles trem bala, né? Na China também se desenvolve muito esses meios de transporte, né? Aí eles sempre estão em luta com os japoneses, né? Para ver quem constrói a malha ferroviária mais veloz do mundo, né? O desenvolvimento da aviação, etc. também, né? Não seria possível, né? Ou a globalização seria muito mais, vamos dizer assim, menos globalizada, né? Fazendo essa brincadeira. A globalização seria menos globalizada do que é hoje em dia. Mas, qual é o fundamento disso tudo? Quando o Gilberto falou, no artigo tem um texto que ele fala de mundialização do capital. Que é isso? Pela necessidade sempre de aumentar o lucro, se desencadeia esse processo de globalização. Não é um processo que começa na década de 1980. É um processo que é inerente ao próprio desenvolvimento do capitalismo. Né? Vocês conhecem o processo de colonização da África, daqui da América Latina, vocês conhecem o processo de neocolonização, vocês conhecem outros processos, outras guerras, outras invasões, etc. A guerra do ópio da China, tal coisa. São todos processos que obedecem a uma determinada lógica. Que determinada lógica é ampliar cada vez mais o processo de valorização do capital. E como é que se dá isso? Mediante descoberta de novos mercados consumidores, mediante a descoberta de novas fontes de força de trabalho mais baratas. Né? Quando você conquista outro espaço, você está conquistando um mercado consumidor em potencial, você está conquistando também fonte de força de trabalho e fonte de matéria-prima. Pense na China na década de 1970 tal, com todas aquelas mudanças que estão ocorrendo agora, mas pense a maravilha que foi nesse processo de crise econômica do Ocidente, como
lá na China, no final da década de 70, com aquela abertura controlada, de certa forma, pelo Estado chinês. Mas pense a alegria, o sorriso no rosto, né, dos grandes capitalistas do Ocidente, quando aquele mercado consumidor com mais de 1 bilhão de habitantes, com matéria-primas lá, e com a força de trabalho barata que era lá no começo, né? Imagine a alegria deles. Esse processo é por causa disso, né? Porque ele tem que se expandir, é inerentemente expansivo, né? Tem que dominar tudo, né? Se houvesse tecnologia, obviamente, os grandes capitalistas iam querer colonizar todo o sistema solar, se possível, né? Se fosse possível ter vida no Sol, eles colonizavam o Sol. Ele tem que se expandir, né? Mas isso é um processo do capitalismo, que vai começar lá com o processo da colonização, do neocolonialismo, etc. Né? Tanto é que lá no manifesto do Partido Comunista, né, escrito lá na primeira metade do século XIX, né? Você sabe, né? Conhece essa obra de Marx e Engels, concordando ou não, vocês conhecem, pelo menos já ter ouvido falar. Mas esse processo ele fala que a burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção. Por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais. A conservação inalterada do antigo modo de produção era, pelo contrário, a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. Essa subversão contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Dissolvem-se todas as relações sociais antigas cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de ideais secularmente veneradas, as relações que substituem tornam-se antiquadas antes de se consolidarem. Tudo que era sólido e estável se desmancha no ar, tudo que era sagrado é profanado, e os homens são obrigados finalmente a encarar sem ilusões a sua posição social e as suas relações com outros homens. Essas transformações econômicas são um pontapé de partida, né, de profundas transformações em todas as esferas sociais, quer seja da política, quer seja da religião, quer seja nas ciências, quer seja nas artes, etc. Então, a burguesia tem essa natureza, o capital tem essa natureza de sempre se expandir. Né? Só que ela chega no momento de desenvolvimento da tecnologia que essa expansão, que esse processo de globalização chega aos níveis que nós experimentamos hoje em dia. Tá certo? Se, vamos dizer assim, a gente vai dar um exemplo aqui, nas profundas transformações, as relações de produção, a necessidade econômica, como a necessidade econômica, grosso modo, desencadeia uma série de transformações em todas as esferas da vida. O tempo hoje, como nós vivenciamos o tempo hoje, é o mesmo que no início do século. Né, gente? Não. A gente não precisa nem voltar no início do século. O tempo que nós vivenciamos, a forma como nós vivenciamos o tempo hoje, em uma cidade como Guarabira, que é uma cidade não é tão pequena assim, né? Tem um certo tamanho, mas tem uns 60, 70 mil habitantes, né? Tem um comércio forte aí e tal. Não é uma cidade pequena, não é uma cidade com 10, 15 mil habitantes, né? Tem uma certa... Tem mais de 3 ruas, né, Geberton? Aí? Tem, né? Então é um pouquinho grande, né? Tem um bocado, viu? Ai, ai, ai. Isso aí viu que já vai voltar gradualmente às aulas presenciais, né? Por decisão lá. Não sei se vocês viram a decisão hoje lá do Conselho de Dirigentes, eu acho. Você vai numa tribo indígena lá, do centro-oeste ou do norte do país,
Se você passar um ano, você vai ter outra experiência no tempo. Vai ser outra experiência. E você não precisa nem ir na tribo indígena, você vai ter, na tribo indígena, para ficar bem claro, você vai ter um outro sistema de significado do tempo. Se você for, mas você não precisa nem ir, voltar no início do século XX, nem na tribo indígena, basta você ir na região rural, que não tenha sinal de internet, que tenha pouco acesso a essa tecnologia, você vai ver uma vivência do tempo diferente, né? Por que isso ocorre? Porque a globalização, a vida no capitalismo, ele modifica esse processo de definição de como você vai contar o tempo e como você vai experienciar o tempo de maneira subjetiva. Por isso que você vê muita gente, pessoas falando, poxa, como esse ano passou rápido, né? Sempre um ano que vai passando mais rápido do que outro ano. Aí você vai dizer, o planeta Terra que está girando mais rápido ao redor do Sol? Não. São processos as relações sociais que estão mudando, porque nós temos que fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente tem acesso a muitas informações ao mesmo tempo. Vocês trabalham, a maioria de vocês trabalham e estudam, né? Vocês trabalham e estudam, então o tempo passa muito rápido para vocês. Parece dar essa sensação, né? Que nós estamos constantemente ocupados, né? Tal. E isso é um produto da globalização, produto de transformações oriundas do modo de produção capitalista. Estou dizendo que é bom ou ruim, falando que é um processo de desenvolvimento lá. Então, há uma espécie de compressão espaço-temporal. O que é isso? Se vocês tivessem dinheiro, né? Eu acho, né? Mas não é dinheiro não, muito dinheiro. Tem alguém nesse caso aqui, sei lá, com 100, 200, 1 bilhão, 2 bilhões de reais de fortuna? Tem não, tá longe disso. Meu sonho. Mas é verdade, né? Só para dar esse exemplo, já você fala. Vocês poderiam... O professor deve ter. Não, pode ser, né? Vocês poderiam, se tivesse grandes quantidades de dinheiro, estar fazendo agora, abrindo outra janela, outra aba do computador de vocês, daquele supercomputador, né, etc. E vocês estariam de boa, tranquilamente, sentados aí, em Guarabira, naquele condomínio atrás, né, do shopping, né, aquele condomínio tem umas casas, as mansões carinhas ali, né? Mas não estou nem falando que essas são as burguesias, né? Mas uma condição bem melhor do que a gente, né? Podia estar comprando, vendendo, especulando, etc., na Bolsa de Valores de Tóquio agora. Sendo que aqui são 15 para as 9. Lá, acho que deve estar abrindo a Bolsa de Valores. Aí você pergunta, o que é essa compressão de tempo? Isso não interessa mais. Essa tecnologia, esse desenvolvimento tecnológico, fez com que não interessa, ou melhor, não seja relevante, ou não seja um limite, uma barreira indisponível, de uma pessoa estar no Brasil agora, mas negociando na Bolsa de Valores de Pequim. Por quê? Por causa do desenvolvimento tecnológico. E você vai falar agora, Jefferson. Imagine isso no século XII. Não era nem uma condição, as pessoas nem pensavam sobre essa possibilidade. Quanto mais as pessoas faziam algo para que essa possibilidade se tornasse possível. Por quê? Porque materialmente não existia. Não existia essa possibilidade, né? As pessoas viviam ali, no meio de um feudo lá da Europa, e vivia ali, morria ali, não sabia nem que existia um lugar no Extremo Oriente. Morria ali. O mundo era aquele. O nosso mundo é bem mais amplo. Diga, Geber. O exemplo que o senhor falou, até eu estava vendo um vídeo também de uma professora de geografia, né? Aí ela fala, fazendo essa
essa contextualização sobre a questão das realidades. Aí ela falava justamente sobre essa questão, que o senhor deu exemplo aí, se ficar num lugar sem internet, por exemplo, você já sentiria, querendo ou não, os efeitos indiretos ou diretos, enfim. O que ela apontou lá, ela apontava dizendo uma pergunta assim, para encerrar o vídeo dela, né, da apresentação dela. A globalização é para todos? Não. Segundo ela, não. A globalização não seria para todos porque ela não chegava a atingir todos totalmente, né? É que ela falava sobre, dava exemplo dos países, dos mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos. Enfim, ela fez essa contextualização que eu acho que é plausível a gente relevar e vamos dizer assim, pontuar, né? Calma, vamos chegar lá, calma. Calma que nós vamos chegar lá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Renata quer falar alguma coisa? Diga aí, Renata. Luana, fale. Fale alguma coisa, Renata. Luana. Emanuele. Arlan. Claudilene. Aí é só o Geberton que fala. Cadê a menina que trabalha no supermercado, Geberton? Laís? Laís Potência. Ó, Arlan falando aqui, ó. Sou seu fã, só para eu não falar, pedir para ele falar. Diga aí, Laís. Jonas, fala. Jonas é toda aula isso de Jonas. Impressionante, velho. Todo o conteúdo da aula de Jonas fala. Doideira, né? Loucura. Só se ela dia isso, Jonas. Meu Deus do céu, assim para dar risada. Viu? A gente falou do tempo, né? Como esses desenvolvimentos tecnológicos permitem essa, vamos dizer assim, não é que o tempo, as diferenças do fuso horário deixem de existir, né? Mas não influenciam nesse processo mais, de forma determinante. Não impede das pessoas fazerem negócios ou mesmo namorar com a pessoa, né? A gente vai falar só isso. A gente está falando os aspectos objetivos positivos e daqui a pouco a gente chega lá. Geograficamente também há, né? Por que geograficamente há? Novamente, se tiver algum... Não precisa nem ser milionário dessa, viu? Basta ganhar de um pouco mais, viu? Não precisa bilionário não. Basta ter... Ser assim, ter uma renda assim um pouco maiorzinha, né? Que já dá para fazer isso, né? Tipo assim, né? O salário do professor, por exemplo, né? Não dá não, pô. O euro tá R$6, né? Eu vou dar um exemplo com o euro. Tá, mas o euro tá 6 e pouco, não dá não. Aí, se não tivesse condições, terminar a aula aqui, o cara ia lá, pegava um carro, né? João Pessoa, aeroporto, né? Aeroporto, Paris, né? Aeroporto Nova York, aeroporto Riviera Francesa. Estava lendo lá uns hotéis mais com as melhores notas, né? Por incrível que pareça, o considerado o melhor hotel do mundo, acho que fica na África, subsaariana, não sei se é Moçambique, etc. Onde tem aqueles lugares onde visitam os animais selvagens, né? Fica ali. Aí, se você quisesse, você fazia, né? Provavelmente deve ser a diária caríssima, né? Se tivesse dinheiro, mas não precisa nem ser isso, né? Você tem determinadas condições, mas você não é o topo da pirâmide econômica do Brasil, né? Você vai ficar no hotel lá em Paris, tal. Pode fazer isso. Ou Nova York, ou você um pouco menos, Buenos Aires, você vai aqui em Buenos Aires, conseguir conhecer a América Latina, ou você vai lá em Brumado, Fernando de Noronha também tá caro, né? Fernando de Noronha, né? Porto de Galinha, né? Foz do Iguaçu, etc, né? Por que isso ocorre? Porque
próprio desenvolvimento daquilo que eles chamam de, nós chamamos de meio de transporte, né, de falar da comunicação. Também um meio de comunicação, porque você pode chegar lá, abrir no site da Latam, no site da Azul, e comprar sua passagem, e só chegar lá e fazer o check-in. Ou fazer o check-in na própria internet, na própria dentro de casa. Era possível, em 1940, 1930, a gente fazer isso? Não era possível. Além da passagem de avião, provavelmente era mais cara, não sei, né? Mas não era possível, porque não havia esse desenvolvimento da tecnologia. Da internet, provavelmente dito. Mas esse desenvolvimento também dos meios de transporte é imprescindível, porque ele vai aproximando o que é distante. Né? Você pode terminar essa aula e curtir, por exemplo, a noite de Natal, que é pertinho, a noite de Recife. Aí você tem todo o desenvolvimento das estradas, etc. Se você tiver um pouco mais de dinheiro, vai de avião, que é rapidinho, acho que menos de umas meia hora, 40 minutos de avião para Recife, para Natal, né? O desenvolvimento, então, o desenvolvimento a globalização permite esse desenvolvimento também, né? Permite não. Esse desenvolvimento permite a globalização. Vamos fazer a relação correta dos fatos. Tá certo? Então, permitem. Olha que maravilha. E voltando ao desenvolvimento da internet. Vamos falar da internet. A internet produz algo mais interessante ainda. A possibilidade de nós conhecermos o mundo sem sairmos de casa. Né? Lógico que o melhor seria sair. Mas você pode botar aí na barra do navegador, Museu do Louvre, e você vai conhecer o Museu do Louvre. Aí em Guarabira, velho. Os pais de vocês tiveram essa possibilidade, os avós de vocês tiveram essa possibilidade, eu digo que não. E olha que dizendo assim, né? Pela internet, etc., o conhecimento que vocês vão ter da Mona Lisa vai ser melhor do que a experiência ao vivo, que dizem, né? Que lá tem a Mona Lisa, né? Só que, obviamente, é o quadro mais famoso do mundo, então a galera diz que tem muita gente, e é uma distância muito grande que você tá, etc. Então é melhor assistir, fosse é melhor ver pela internet mesmo, você vê melhor, mas lógico que nada disso vai substituir a própria experiência pessoal de você ir lá conhecer Paris, etc. Falando da brincadeira, né? Você pode conhecer também as famosas cerejeiras japonesas, né? Quando elas estão florescendo, aquele espetáculo lindo e tal, né? Conhecer o Coliseu, ver as fotos, então permite isso, nessa proximidade, virtualmente, não é pessoalmente, mas virtualmente possibilita esse processo, né? Então, é um desenvolvimento muito interessante. E mais do que isso, para o processo de... Olha a abertura de conhecimento que a internet dá, né? Pode ter um conhecimento de livros, etc., pegar artigos, tal. Um processo de uma facilidade, gente. Por isso que a gente cobra tanto, né? Imagine quem se formou na década de 60, década de 70, para escrever a dissertação de mestrado, a tese, fazer aquilo tudo. Olha a dificuldade que era, pessoal. Tinha que ir na biblioteca mesmo, etc., ir lá pegar os livros, etc. Porque não tinha esse acesso. Nós temos uma facilidade muito maior. Não tem nem comparação de gerações passadas para a produção de conhecimento. Obviamente que vamos falar da parte negativa. A Deep Web é que tem muito disso, né? Que tem um espaço que a galera disponibiliza esses artigos, porque tem alguns artigos, principalmente os artigos ligados à área de saúde, né? Que são pagos, etc., que é caríssimo, gente, para você ter acesso que você paga, né? Aí a globalização, o texto está falando que a globalização ela abre a possibilidade da construção de uma nova forma de sociabilidade.
Tal como Marx e Engels fala o que do capitalismo? Fala assim, olha, o capitalismo é um processo, o cúmulo do desenvolvimento, do estranhamento do trabalho, da exploração, etc. Mas o capitalismo, ele lança as bases objetivas, materiais, econômicas, para que a humanidade passe para um novo estágio de desenvolvimento. A mesma coisa, Giovanni Alves está falando da globalização. Tem todas essas... Olha o que ele está falando. Tem todas essas potencialidades. Por que potencialidades? Vamos dizer assim, olha o que eu vou falar. Potencialidades concretas. Ou virtualidades concretas. Né? Isso é contradição, né? Se seguir a lógica aristotélica, eu estou falando um absurdo, mas a gente está no campo da dialética, né? Uma virtualidade concreta. Se a virtualidade não tem como ela ser concreta, ou se ela é concreta, não teria como ser virtualidade, segundo a lógica aristotélica. Mas dialética existe isso. Por quê? A gente fala isso como virtualidade e potencialidade. Porque se houvesse outra forma de organização econômica, social e política, estaria aberto para toda a humanidade, todas essas maravilhas que a globalização pôs no mundo. Arlan falou alguma coisa, fala das coisas negativas. Pronto, Arlan. Eu não tenho dinheiro para passar o final de semana na Riviera Francesa. Vocês têm? Então vocês não vão passar. Mesmo podendo. Tá certo? Vocês têm dinheiro para ir para Paris conhecer o Louvre? Não tem. Então, vocês vão ficar na vontade, vão conhecer virtualmente. Vocês têm possibilidade de pegar um avião e passar o final de semana lá à beira da Praia Natal, conhecer Pipa? Pipa é bonito, bem bonito Pipa, né? Ir lá passar o final de semana de Pipa, tem, então pronto. Porque a globalização... Diga, Armando, pode ser sincero. A globalização é um processo, é um novo período de desenvolvimento, de aproximação da diferença, tanto territorial, espacial, quanto de tempo, mas que ela surge enquanto um processo de... O que foi que você falou, Geberton? Um processo de mundialização do capital. É um processo que obedece à lógica do lucro. Ou você tem dinheiro para ter acesso a esses processos, ou você não vai ter acesso. Essa é a contradição. Se você não tiver dinheiro, fala assim, a internet é muito legal. É? É. Mas aí você pega o quê? Pega um ônibus, são 3 horas e pouca, né? Para Natal, e aluga um apartamento, pô. Eu fui aí, eu passei aí, tem um tempinho já, não gostei longe disso. Também tive uma carona, né? Tava lá de carro, aí tive carona, aí ficava mais barato. Mas não gasto isso tudo, não. Só vocês saberem, até amanhã. Né? Pegar uma época de promoção. Eu vou daqui para uma pessoa já usa a carteira de estudante. Mas tem as manhas, você pega lá, né? Um dia, quando eu tiver a metade do salário de professor, aí eu... Que salário que o professor tem de tão... Rapaz, não tem isso não, bicho. Aí o que a Arlan está falando é isso. Arlan perguntou as contradições. A internet é maravilhosa, mas, por exemplo, a internet é um espaço que, teoricamente, é um espaço democrático, mas não é. Por quê? A internet surge dentro de uma lógica econômica global, ampla. O sistema capitalista é um sistema mundial. Então, o que é que tem? Quando você vai baixar um filme, em alguns casos, né? Não sei, né? Pode ser processado por violação de direitos autorais, intelectuais, etc. Pode ser processado pelo quem produziu aquilo, né?
no começo do boom da internet, existiam vários sites que disponibilizaram. Um dos mais famosos na sua época também, não é da minha, que eu tenho 21 anos só. Né? Mas se vocês estudarem a história do Napster, é interessantíssimo, que o Napster era um site em que você baixava músicas, né? No auge da indústria fonográfica, né? E você baixava músicas de graça. Menina, todas as grandes gravadoras se juntaram, processaram, etc., aprenderam. O fundador do Napster foi um bafafá, aí acabou. Né? Para baixar filmes, séries, etc., eram variados sites há tempos atrás, né? Tem um que é famosíssimo, que era o maior de todos, que ainda é o maior, o Pirate Bay. Né? Ou o Pirate Bay, todos os países buscam fechar o Pirate Bay, mas não conseguem. Eu não sei nem como é que tá. Era de... Acho que foi criação de alguns escandinavos, se fosse sueco, etc. O mesmo se dá com outros processos. O mesmo se dá com esse processo que eu citei anteriormente sobre a difusão do conhecimento científico, né? O que isso significa? Significa que um evento que possibilitaria um processo de democratização do conhecimento das diversas áreas da cultura não ocorre isso porque ele surge, se desenvolve no meio do modo de produção capitalista. Tá certo? Você acha que as indústrias fonográficas naquele período iriam permitir o livre compartilhamento de canções dos artistas que estavam ligados às gravadoras? Óbvio que não. Né? Fora todo esse processo de desenvolvimento das redes sociais. As redes sociais são grandes empresas capitalistas. O Google, né? O Google é quase o site de busca que monopoliza toda a internet mundial. Em última instância, a internet, tudo que a internet possibilita de avanço do nosso intercâmbio com o desenvolvimento tecnológico da humanidade, com toda a produção do conhecimento da humanidade pretérita, não vale de nada quando você está em situação de rua. Situação de rua, você vai ter acesso a todo esse conhecimento? Não vai ter nem acesso não sabe nem se vai comer de noite, quanto mais ter acesso à internet. Quanto mais você pensar, você vai estar tão preocupado em manter-se vivo, né? Internet, a preocupação maior é como se manter vivo. Né? E essa é a contradição, Ana. Qual a contradição? Uma virtualidade concreta. Porque virtualidade, filosofia, virtualidade, potência, etc., é algo que tem a capacidade de se desenvolver, mas não se desenvolve. Né? Nós nascemos com a possibilidade, a potência de nós nos comunicarmos mediada pela linguagem, né? Mas não necessariamente nós vamos falar. Né? Se houver hipoteticamente, se foi lá, né? Se perdeu, né? Jogaram você lá no meio da floresta, né? Igual os livros loucos da de Mob Lobo, né? Primeiro que você não vai nem sobreviver, né? Que a gente nem sobrevive enquanto espécie. Mas talvez você nem se desenvolvesse a linguagem. A linguagem é um produto da socialização, né? Mas a linguagem é potência. Nós nascemos com a potência de nos comunicar através da linguagem. Mas ela se efetiva no processo de socialização. Todo esse processo que nós estamos discutindo das possibilidades positivas existe. Materialmente falando, existe. É o que ele fala de globalização em si. As condições materiais, econômicas, tecnológicas, de fazer com que a humanidade tenha essa relação mais estreita entre os diversos grupos particulares, as diversas nacionalidades, tem, mas não se efetiva, porque a lógica que se efetiva mudou seu modo. Você só vai ter acesso a isso se você tiver condições financeiras. E há 100 milhões de pessoas que hoje no Brasil estão com insegurança alimentar, obviamente
não passa por essa cabeça a possibilidade de ela sequer sair daí de Guarabira e passar uns dias em Natal. É porque não pode? A discussão, você tem que abrir a mente nesse sentido. Uma pessoa não vai de Guarabira para João Pessoa, de João Pessoa para País, porque não tem condições materiais como existia, por exemplo, lá no século XII? Não, ela não faz isso por causa de outras limitações e barreiras. É o que o autor está falando de globalização em si, que há uma diferença entre a globalização para si. Né? Globalização para si seria um processo consciente, racional, de a unidade da humanidade, apesar das inúmeras diferenças entre os diversos grupos humanos. É o que ele chama de... que ele fala nessa determinada parte do texto que o verdadeiro sujeito desse processo da globalização é o capital. Né? Por que ele está falando que o verdadeiro sujeito é o capital? O verdadeiro sujeito é essa lógica de querer sempre um aumento de uma riqueza, né? Sempre de valorização do valor. Né? Por que isso, professor? Porque há uma inversão. Nós, o que Marx fala, e que está ligado, se vocês prestarem bastante atenção, vai se ligar à nossa aula de Emile Durkheim, é que não somos nós que somos o senhor do nosso destino. Né? É o capital que é o senhor do nosso destino. O que isso significa? Significa que, quando você liga a televisão e o cara fala, porque o mercado não quer aquilo, as leis do mercado são essas, as leis do mercado são aquelas. Não somos nós que estamos agindo de determinada maneira, de forma consciente, voluntária, etc. Nós estamos nos adequando às leis do mercado. Só que as leis do mercado, elas são criações humanas. Então, a criação nossa torna-se como um senhor que dirige o nosso destino. É a lógica do Frankenstein. Nós criamos o próprio modo de produção capitalista, mas essa lógica é que nos orienta. Então, nós não podemos fazer nada. Tipo assim, olha, as leis do mercado, o mercado não quer isso. Né? A bolsa de valores caiu, a bolsa de valores subiu. Né? Houve um prejuízo. Né? O mercado está nervoso, o mercado está em crise. Gente, o mercado é uma criação humana. As leis do mercado são as leis do mercado capitalista. Não são as leis da dinâmica, da lei da ação, da reação. São leis humanas, que ela tem sua efetividade, mas tem a possibilidade de superação dessa lógica. Mas a globalização, quando ele fala o verdadeiro sujeito, é o capital. É essa ânsia de querer transformar tudo em mercadoria, de querer vender tudo. Aí fica nesse processo de quem não tem condições não entra na festa. Mas que seria um avanço, por quê? Porque ela lança as bases objetivas de que um outro processo de socialização, de organização social, vai tornar possível a todas as pessoas, salvo se ela não quiser, não for do interesse dela, de pegar um ônibus aí e ir para João Pessoa, de João Pessoa passar um final de semana no Natal. Que não tenha esse limite dado pela lógica econômica, pela falta, no popular, pela falta de dinheiro no bolso. Né? É esse o processo de globalização, a contradição da globalização dentro dessa perspectiva. E ele fala desse processo enquanto contraditório, justamente por causa disso, né, das determinações materiais objetivas e dessa barreira econômica, né, que a própria lógica do capitalismo foi. Por que ele está falando nesse sentido? Porque o verdadeiro, o objetivo, ele é o teórico que se vincula, marxismo, etc. O objetivo do pensamento marxista é justamente a produção de uma humanidade, né, de um mundo sem essas distinções da particular, sem essas distinções não, mas que essas distinções, diferenças entre grupos, não sejam motivos para que não exista uma determinada unidade em toda a humanidade. Né? Somos diferentes, eu, Geberton, Luana, Bruno, Laís, Renata, etc. Somos diferentes, é óbvio que nós somos diferentes enquanto indivíduos sociais, temos nossas particularidades, etc. Mas, para além dessas individualidades, particularidades, todos nós somos
pertencentes àquilo que nós conhecemos como Homo sapiens, né? Como seres humanos. Então, ele está falando isso. A possibilidade, a globalização dá essa possibilidade, enquanto virtualidade, enquanto é uma virtualidade concreta, né? É possível? É. Mas por que não ocorre? Porque há essas barreiras. Então, ele vai falar da contradição entre o desenvolvimento do indivíduo, da totalidade social, etc. Mas fiquemos por aqui hoje, que já são 9h10, vocês devem estar cansados. Não teve a pergunta, hoje eu não pensei em nada sobre a pergunta. Na próxima aula, a gente volta com a pergunta de $1 milhão. Viu? E quem está com a pergunta já, quem ganhou as notas, já tá, tem tudo anotado aqui. Eu me lembro que a Arlan ganhou. Mikel, cadê Mikel? Tá aí? Mikel tinha ganho também na aula passada, né? Tá tudo anotado. Renato já ganhou, Jefferson já ganhou, etc. Tá tudo anotadinho, viu, gente? E se preparem que aos poucos vai voltar as aulas presenciais. Tá certo? Mikel aí apareceu. Tá anotado, viu, Mikel? Tá anotado. Então é isso, gente. Essa é a contradição, né? Porque a contradição nada mais é do que a própria contradição do modo de produção capitalista, né? De produzir riqueza, mas só quem tem acesso à riqueza é quem tem dinheiro no bolso. Né? Gostaria muito de passar esse final de semana lá na Riviera Francesa ou nos Alpes Suíços, mas não tenho condições disso, viu, gente? Então, até mais. Até a próxima quinta-feira, né? Até a próxima quinta-feira, nos vemos lá, tal. Então, um bom final de semana, tudo de bom para vocês. E tchau, tchau, gente.